E curei. Agora ele quer me curar com uma receita escrita num papel qualquer. Ato contínuo, rasga a receita e a joga no lixo. Um dia estava sentado na porta de sua loja de tecidos, desolado, quando vai descendo pela rua nosso Chico que, reconhecendo-o diz, como é, meu filho, está melhor. Já usou os medicamentos? Envergonhado, César mente que estava usando sim, mas Chico fala, meu filho, o remédio é um ponto de vista, mas quem cura mesmo é Jesus, precisamos confiar nele. Daquele momento em diante, as feridas começaram a cicatrizar e dentro de breves dias César estava com o corpo completamente limpo. Quantos casos de obsessão conhecemos, casos terríveis, que foram sanados com a intervenção de Chico Xavier. Difícil enumerar os benefícios espirituais e físicos que muitos têm auferido de suas faculdades curadoras. O trabalho de orientação e receituário, supervisionado pelo Dr. Bezerra de Menezes, tem ajudado muita gente. Ainda hoje, Sheila magnetiza as águas socorrendo a muitos necessitados. Em Uberaba, um senhor de nome Antônio Garcia, já na pátria espiritual, sobreviveu com câncer por largos anos, desafiando as previsões dos médicos que o assistiam, que não lhe davam mais que um ano de vida. Quase todas as semanas Chico lhe enviava algumas garrafas com água perfumada por Sheila, a devotada benfeitora tão conhecida e estimada na seara espírita. Em nossas reuniões semanais no Grupo Espírita da Prece, desfilam casos dolorosos. Não são apenas mães querendo notícias dos filhos desencarnados. Muitos estão doentes, desequilibrados emocionalmente. Conversam com Chico, choram. Pedem a ele que coloque as suas mãos sobre os seus órgãos enfermos. E depois voltam para agradecer, completamente recuperados. Mas Chico age sempre com prudência, na humildade que o caracteriza, porque a sua missão primeira, repetimos com Emmanuel, e a de esclarecer, de ensinar, de conscientizar. Os milagres com os santos canonizados pela Igreja são fenômenos naturais com Chico Xavier, um dos mais lúcidos e fiéis discípulos de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. Poderíamos ainda aqui falar sobre os seus desdobramentos, pois inúmeras pessoas já testemunharam a sua presença espiritual em muitos lugares, orientando e socorrendo. Quando alguém lhe conta qualquer fato neste sentido, tendo observado a sua presença, em espírito, em determinado lugar, ele se esquiva explicando, não era eu, não. Os espíritos é que às vezes se servem da imagem da gente. Eis o depoimento de alguém que morava em sua casa. Chico viajara para São Paulo, para tratar dos olhos. O auxiliar cuidava da limpeza de sua casa em Uberaba, quando vê que o seu cão, Brinquinho, estava fazendo uma festa, como só acontece quando Chico retorna de suas viagens. Ele corre para o portão, pensando que Chico retornara antes do previsto, mas apenas consegue ver o seu vulto entrando dentro de casa, como se estivesse buscando algo que houvera esquecido. O auxiliar, emocionado, abraça a Brinquinho e começa a chorar dizendo, é o tio Chico, Brinquinho, é o tio Chico, Brinquinho. Cabe, 486. 16ª parte, Médiuns visitantes e da convivência uberabense. 100. Balé de gênios em Uberaba. Era previsível que fatos extraordinários viessem acontecer naquela noite. Visitava Chico Xavier, em Uberaba, o conhecido médium Luiz Antônio Gasparetto, que em transe, pinta quadros com assinaturas de Renoir, Manet, Toulouse-Lautrec, Goya, Delacroix, Tissot, Picasso, Van Gogh, Matisse, Rembrandt, Tarsila do Amaral, para citar os principais da sua extensa galeria. O clima de expectativa era denso, inclusive do próprio Gasparetto que ali teria, mais uma vez, a oportunidade de testar a autenticidade de sua mediunidade pictoricográfica. Às 21 horas, terminada a sessão do Grupo Espírita da Prece,
Gasparetto ocupa uma das cabeceiras da mesa, ficando ao lado de Chico Xavier. Espalhados sobre a mesa dezenas de bisnagas, lápis, tintas em putz, incluindo lâminas de papel branco, tipo cartolina de tessitura especial. Uns breves instantes de preparação e o médium pede música suave, e logo um gravador começa a tocar em surdina músicas de Gounod, Donizetti, Haendel e outros. Obtida a incorporação, o espírito manifestante foi Toulouse-Lautrec. Acontecimentos singulares se sucedem com estonteante rapidez. Embebendo os dedos e as palmas das mãos, o sensitivo Gasparetto inicialmente faz como que um borrão na tela, deixando o fundo básico do quadro praticamente pronto. O que irá surgir dali em diante serão retoques que aos poucos firmam os contornos até a conclusão da obra. Um leve retoque aqui, ali, o cabelo ganha nitidez, 2 pinceladas, sempre com os dedos, mais abaixo formam o queixo, depois o colo, o fundo retocado a pastel giz, e temos pronto o primeiro trabalho da noite. Os dedos nervosos e ágeis do médium, habilmente manipulados por estranha força inteligente, dão título à bela figura feminina imersa dos borrões, Maria Dolores, com a assinatura do próprio Toulouse. Os assistentes, agrupados num vasto círculo em torno dos médiuns, mantêm longo, tenso e cooperador silêncio. Alguns oram, outros tentam aproximar-se mais para verificar se não há algum tipo de fraude. Chico Xavier, interiorizado silêncio, com sua visão de interexistente, acompanha todos os movimentos de Gasparetto. Contamos no relógio, 59 segundos foi o tempo em que durara o fantástico balé de dedos. Desde os primeiros toques nas bisnagas e retoques a crayon, até a posição da assinatura do espírito artista, tudo se desenvolveu, inclusive o ritmo veloz, em clima de pulsante espiritualidade. Todos os demais quadros foram feitos em tempo não inferior a 40 segundos e não superior a 5 minutos, exceção apenas para a delicada pintura de Van Gogh, para crescente assombro dos circunstantes. Após uma composição a pastel intitulado Dois Esboços, esta sem assinatura, com Gasparetto em transe profundo pintando 2 silhuetas ao mesmo tempo, uma com cada mão, Chico Xavier faz o primeiro comentário. O nosso Gasparetto tem afinidades com Toulouse-Lautrec, e Toulouse com os demais espíritos que compõem uma falange de artistas que trabalha com o médium. A mediunidade deste jovem é autêntica. Enquanto Toulouse fala pelas cordas vocais do médium, 2 espíritos, um em cada braço, pintam semblantes diferentes, em movimentos livres, não sincronizados. Gasparetto, ou melhor, Toulouse-Lautrec, pede então que se apague a luz da sala. Os espíritos iriam trabalhar no escuro. Um delgado feixe de luz, provindo da lâmpada acesa na saleta do receituário no fim da sala, deixa esta em semi-obscuridade, o suficiente para que pelo menos se distinguisse o vulto, o movimento das pessoas. Chega então a vez do célebre Tissot que, em menos de 1 minuto, retrata uma jovem senhora, que intitula Dona Célia Ramos. As luzes são acesas para que todos possamos admirar a obra de arte e logo tornam a ser apagadas. Flashes de 3 fotógrafos presentes clareiam a meia escuridão, enquanto o jovem em transe pinta um semblante que aos poucos vai tomando a feição de Cristo. Desta vez o ritmo do trabalho mediúnico se torna frenético, e o traçado de raios solares que emanam de sua cabeça é feito com gestos largos, quase que ritmados em cronometrada velocidade. Acesa a luz, a assinatura da autoria de Leonardo da Vinci. E essa mecânica se sucede por várias vezes. Chegada a vez de Picasso, o quadro, retratando a figura de alguém postado atrás de algo indefinível, fica sem título. Diz Chico Xavier. Talvez o título seja Espírito Prisioneiro. O personagem está postado atrás das grades. Renoir, o pintor seguinte, retrata um busto a que dá o título de Gustavo Goya,
Ao intitular seu quadro de Vantinho, provoca em Chico Xavier o seguinte comentário: este é Walter Perrone. Depois é a vez de Manete, que pinta a mãe de Chico e dedica o quadro ao médium de Uberaba. O quadro mais demorado da noite é o de Van Gogh, intitulado Flores. As cores fantásticas de seu estilo impressionista e pós-impressionista são reproduzidas com assombrosa fidelidade. A formosura e delicadeza da tela provoca em Chico este comentário: sempre que vejo certas flores espirituais, o miosotis, por exemplo, sinto as vibrações que emitem e não posso conter as lágrimas. A artista seguinte é Tarsila do Amaral, e Chico, mencionando o nome da pintura antes de a posição da assinatura, acrescenta: tive o privilégio de assistir à evolução espiritual e artística de Tarsila quando, paralítica, presa em um leito, retratava seus personagens invariavelmente com a cabeça pequena. O estilo, a forma, a filosofia de vida, tudo é Tarsila. Sinto um impacto ao ver o espírito dessa amiga de pé, manipulando o braço do médium. A pintura, intitulada Autorretrato, estampa uma mulher deitada, tal como Chico havia nos últimos 8 anos de sua existência terrestre. No escuro vamos rabiscando apressadamente o registro dos diálogos entrecruzados, uma vez que nosso gravador for utilizado para musicalizar o ambiente. A pintura seguinte, Ricardinho, é de Matisse, voltando Toulouse a pintar, desta vez, a figura de Cairbar, no mesmo estilo pós-impressionista que caracterizou a fase mais fecunda de sua existência. Segue-se Manete com o quadro, uma parisiense. O feito mais notável estava reservado para o final. O balé de gênios se deslocaria das mãos para os pés de Gasparetto. Utilizando-se da ponta dos dedos, dos pés, Luiz Antônio aperta uma bisnaga, depois outra, embebe os dedos na tinta e faz o fundo da tela. Um toque aqui, outro retoque ali. A fisionomia adquire acentuada nitidez, embora com menos facilidade que a pintura feita à mão. Em vez de azulado, o quadro pintado por esse meio, intitulado Senhora, vem com a assinatura de Picasso. Logo Toulouse volta a falar comunicando achar-se ali uma falange de espíritos alegres, fanfarrões ou palhaços. Tissot manipula então os pés do médium e pinta um palhaço com ares de Perrault. Foi o derradeiro trabalho da noite de arte espiritual. 101. Diálogo entre Toulouse e Lautrec e Chico Xavier. Tele, je vous en prie, apaguemos as luzes. Merci. Castimielx. Aprendi o português só para o gasto, mas vamos indo. Você está me ouvindo, Chico? Sim, perfeitamente. Tele, você sabe que Emmanuel está estudando conosco teoria da pintura terapêutica de elevação. Enquanto passamos a ele os conhecimentos adquiridos nesse campo, ele nos transmite os ensinamentos de Kardec. Merci Alain. Assim como temos o que chamaríamos de pintura ou arte patológica, com características sombrias ou de citação, como a dos doentes mentais que vi em Itapira, temos aqui em beleza a vida, harmoniza as emoções e favorece a cura. Justamente em Itapira vi uma tela mostrando muitas mãos em súplica e pensei comigo, esse artista tem fome do amor que reconstrói. Ele, porque o homem só usa os pés para andar. Dos pés podemos fazer mãos e as mãos colocamos no bulbo. Estamos à disposição dos médiuns que tenham condições de recepção pictórica. Não preterimos ninguém e, frisar bem, só trabalhamos com médium que apresente e mantenha as condições necessárias. Se o médium tem, mas perde essas condições, mudamos para outro. Veja, é fácil, combinamos as tintas e o quadro sai. Os incrédulos deveriam ver isso para saber que não morremos. Mas os estúpidos nem vendo não creem. Os espíritos têm fluidos teledinâmicos que endereçam ao artista sob a forma de inspiração. Para isso eles não precisam estar presentes. Ele, embora haja muitas pinturas no mundo, nossa missão é alegrar mais a vida comprovando, sobretudo,
que a morte não existe, que nós continuamos, que a vida continua. Fazemos o nosso trabalho em nome da fraternidade universal, ressaltando a importância da codificação kardeciana para os tempos que estão por vir para a humanidade terrestre. As luzes da sala se acendem e Luiz Antônio Gasparetto volta a ser o jovem de 26 anos, recém-formado em psicologia, de semblante doce, às vezes demonstrando maturidade, às vezes parecendo incrédulo e mesmo inexperiente, ante a profundidade da própria paranormalidade. 102. Revelações que fazem pensar. Lag, pois é, Chico, aqui o ambiente ajuda, mas, quando não encontro um auditório assim, prefiro trabalhar encerrado em meu quarto. Quando estou em transe e alguém me toca, levo um choque. Quando psicografo o livro tenho que estar a sós com o espírito comunicante. Se me tocam recebo a comoção como que de uma corrente elétrica. Zíbia Gasparetto, realmente esta concentração ajudou muito. Pretendemos apresentar Luiz Antônio em várias cidades e no exterior, e temos certos receios. O artista precisa de matéria plástica adequada, e em certos auditórios ansiosos por fenômenos, há o perigo de que o trabalho saia prejudicado. Mas vocês sempre irão encontrar, nesses auditórios, 4, 5 ou 6 pessoas, qualquer que seja sua religião, dispostas a orar, enquanto ele trabalha. Lembro-me de que no programa Pingo a Fogo, da TV Tupi, de repente me senti dentro de uma forte corrente de luz e força. Emanuel explicou-nos então que aquilo eram as preces e vibrações simpáticas dos telespectadores. Devo confessar que frente às câmeras de televisão sinto-me nas condições de uma senhora na hora do parto. Mas, vejamos agora, no programa de nossa querida Hebe Camargo, não senti este envolvimento de focos de luz, e soube que, tratando-se de uma gravação em tape, feita com antecedência, faltaram as preces e vibrações. Transportei-me, então, ao casebre de uma mãe aqui em Uberaba que tem uma filha excepcional já adulta. Essa mãe carrega nos braços a filha desde muitos anos. Foi aquela imagem de abnegação e aceitação que me ajudou a suprir a dificuldade. O problema do Luiz Antônio no Brasil é um, no exterior é outro. Em público o médium tem que aguentar as piores dificuldades sem pestanejar, desde a sede, o cansaço, a falta de apoio do ambiente circundante e coisas assim. Ele, antes dos trabalhos, pode se concentrar como quem vai dar um concerto. Em nosso meio o ideal é fazer um serviço de isolamento, de preferência lendo e comentando alguma passagem do Evangelho. Isso ajuda muito. Lag, trabalho em telas a óleo, 5, 6, 7 e até mais horas por dia. Já pintei mais de 3.000 telas. Se deixo, os espíritos querem pintar até nas paredes. Disseram-me porém que eu não deveria trabalhar profissionalmente, só mediunicamente. Mas com o tempo que eles me tomam, como é que vou me realizar na prática? Você pode disciplinar o trabalho, dando a eles um tempo adequado. Lag, digo a eles, vocês vivem numa outra realidade, por isso não me compreendem. Van Gogh, por exemplo, exige tintas importadas da Bélgica, da Holanda, e importamos por 7.500 cruzeiros uma bateria delas. Isso que você gasta convém ressarcir-se. Seria bom se tivéssemos uma espécie de INPS dos médiuns. Risos. Temos pois que achar um horário compatível. Vimos que o médium de Uberaba sentia a delicadeza do assunto. Certamente ele estava a lembrar-se do dai de graça o que de graça recebeste. O médium kardeciano não pode cobrar por serviços advindos dos espíritos. Lag, se deixo de trabalhar 2 ou 3 dias me desafino. Também comigo ocorre que se falho 3 ou 4 dias, a mediunidade como que perde algo em sensibilidade. Se o intervalo é, vamos dizer, de 15 dias, então tenho que recomeçar. Muitas vezes, ao ler o que os espíritos me ditam, tenho as mesmas reações dos leitores. Isto é,
Acho este trecho mais interessante que o outro. Entendo menos este trecho que aquele outro, etc. Agora, com relação à continuidade, como é que fiz? Com muito treino e prudência busquei conquistar horas no sono. Hoje 3 horas e meia me bastam. Após o almoço, fico 40 minutos imóvel, descansando, mesmo que não durma. Nossos amigos espirituais querem muita comunicação conosco. Mas é sempre bom trabalhar com espíritos que aceitam, ou já estejam na disciplina. Os da faixa umbralina, que é muito vasta em torno da Terra nos dois planos, nada querem com regimes disciplinares. Há muitas comunidades umbralinas na Terra, como é o caso dos hippies, embora em plano umbralino todos nós estejamos mais ou menos. Então devemos trabalhar mais para despertar um maior número. Aí está um grande trabalho para Luiz Antônio Gasparetto. A mediunidade, meu jovem médium, é couro, e para que a palavra perca a primeira letra, temos que pagar um preço elevado e justo. F.W., outubro de 1976. 103. Uma Universidade do Espírito. WAC. Baxeli, sabedores que somos da sua longa convivência com o médium Chico Xavier, inclusive psicografando ao lado dele, gostaríamos que você, se possível, se externasse a respeito dessa sua experiência. Por exemplo, quando e como se deu seu primeiro contato com ele? Cabe, estimado Queen, o meu primeiro contato com o médium Chico Xavier deu-se em uma reunião da Comunhão Espírita Cristã, SEC, em Uberaba, assim que me tornei espírita, há cerca de 18 anos atrás. Convidado pelo Dr. Olavo Escobar Borges, comecei a fazer comentários evangélicos na SEC, às sextas-feiras. Um dia, antes da reunião começar, fui surpreendido ouvindo alguém me chamar, dizendo: Baxeli, o Chico quer conhecer você. Emocionado, cumprimentei-o. Ele me abraçou e disse palavras de incentivo. O tempo passou e acabei por ser secretário da SEC. Muitas vezes, embora fosse jovem, Dona Dalva confiava-me a direção dos trabalhos, com a devida aquiescência de Chico, de quem fui me tornando cada vez mais amigo e admirador. Considero essa minha convivência com ele, ao longo dos anos, um curso avançado que a bondade divina me permitiu fazer, dentro dessa extraordinária Universidade do Espírito que é, para todos nós, a doutrina espírita. WAC, daí para cá você esteve sempre ligado à obra dele. Cabe, sim, sempre, estudando os livros psicografados por ele e aprendendo com os seus exemplos. Graças a Deus, apesar dos obstáculos que surgem no caminho, tenho perseverado, esforçando-me por cumprir os meus deveres espirituais da melhor forma possível. Às vezes sinto o peso da luta, mas basta uma pequena atenção de Chico, um sorriso, uma palavra amiga, para que a gente deixe de lado os aborrecimentos e siga adiante. Agosto de 1989. 104. No convívio do médium. WAC, na sua opinião, como Chico Xavier chegou aos 60 anos de mediunidade, com a mesma fidelidade e amor dos primeiros dias? Cabe, nós admiramos o médium, mas admiramos muito o homem Chico Xavier. Se Chico Xavier é espírita por convicção, é cristão pelo coração. Ele é um homem extraordinário, o homem de bem de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nós sabemos que a mediunidade é uma faculdade neutra que todos possuem, em menor ou em maior grau. O que nos distingue na mediunidade é aquilo que fazemos com ela, com nosso discernimento e nosso trabalho. E nós temos tido, nesses 60 anos, a demonstração de que Chico Xavier fez com esse talento da mediunidade. Ele não o enterrou, mas trabalhou esse talento multiplicando-o. Então Chico Xavier ultrapassou 60 anos de mediunidade, porque os completou no dia 8 de julho passado, com a mesma fidelidade dos primeiros dias porque sempre se manteve fiel à sua própria consciência,
sempre fiel a Jesus Cristo e sempre fiel ao Pentateuco kardeciano, a obra de Allan Kardec, e aquela orientação básica que Emmanuel lhe deu em 1931, porque se ele desejasse trabalhar e servir na doutrina espírita, deveria ter disciplina, disciplina e disciplina. Janeiro de 1988. UAC, parece-nos que, no momento, os espíritos estão utilizando a mediunidade de Chico Xavier numa tarefa eminentemente consoladora, visto pela grande quantidade de mensagens, principalmente de jovens desencarnados, interessados às suas famílias. Qual sua impressão? Cabe, já tivemos a fase dos grandes poetas. Os grandes poetas começaram a se manifestar cantando a imortalidade da alma, como alguém que estivesse batendo um sino, convidando as pessoas para um grande banquete. Depois nós tivemos a fase dos grandes literatos, dos escritores, dos filósofos, como é o caso dos livros Falando à Terra e Vozes do Grande Além. Tivemos fases com André Luiz, com Emmanuel desenvolvendo a doutrina espírita no caráter filosófico religioso e André Luiz desenvolvendo a doutrina no caráter filosófico científico, por um triângulo, ciência, filosofia e religião. Esse triângulo é inseparável, é uma tríplice aliança, e a nossa fé raciocinada. Não basta crer, no Espiritismo procura-se saber porque o homem hoje interroga, faz muitas indagações. Atualmente, Chico Xavier está nessa fase dita de consolação. O Espiritismo é o consolador prometido e nós estamos vendo a doutrina espírita, através de Chico Xavier, consolar as almas aflitas e saudosas do mundo. Chico Xavier, só de mensagens ditas familiares, já publicou mais de 50 livros, dentre os 300 que já psicografou. Essa fase é muito importante, porque a partir dessas mensagens é que a doutrina espírita começou a penetrar no meio não espírita, porque a notícia corria, e as mães, os pais, os filhos iam ao Uberaba independentemente de crença. Nós, por exemplo, em Uberaba, temos semanalmente um público aproximado de 1000 pessoas. Existem pessoas que entram no grupo espírita da prece se benzendo, fazendo o nome do Pai. São criaturas que não são espíritas, mas que acreditam em Chico Xavier. Às vezes não sabem o que é o espiritismo, mas acreditam em Chico Xavier. Acreditam nele, no trabalho dele, e isso tem feito com que a doutrina espírita penetre onde antes ela não tinha penetrado, e a divulgação do espiritismo, a partir dessas mensagens, caminhou, digamos, muitos anos. Janeiro de 1988. UAC, ao psicografar ao lado dele, durante esse tempo, ou simplesmente estando ao seu lado enquanto ele psicografa, você, como médium, já pôde, em alguma circunstância, visualizar ou sentir a extensão das forças espirituais que envolvem o Chico nos momentos em que ele desempenha sua tarefa mediúnica. Que visões, percepções ou sensações você já teve junto dele, que nos possa transmitir? Cabe, a gente sente algo de diferente, de sublime no ar. Muitas vezes, antecedendo a saída do Chico da sala do receituário, onde ele se prepara para a reunião, percebo verdadeiras explosões de luz sobre a porta fechada e, da mesa em que me posiciono de costas, chego a virar-me para ver se alguém está acendendo alguma lâmpada, afora o perfume que se espalha no ambiente, perceptível a muitas pessoas. Quando Chico vem para a mesa, ele já vem mediunizado e, naquele momento, a gente percebe que o grupo espírita da prece, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais chamado Uberaba, transforma-se numa estação espiritual, onde encarnados e desencarnados se encontram e dialogam através de um homem que, naquele exato momento, não pertence nem à Terra, nem ao mundo espiritual, porque, como no dizer do saudoso professor Herculano Pires, ele é interexistente. Psicografando ao seu lado, sinto-me como um menino rabiscando o ABC.
mas imensamente feliz por estar junto ao mestre que acompanha, com palavras de carinho e bondade, o progresso do aprendiz. Agosto de 1989. Waki, em que momento, ou diante de que fato ou circunstância, você o viu mais alegre e em que outro momento você o viu mais triste? Cabe, nunca vi Chico muito alegre e nunca vi Chico muito triste. Vejo-o mais alegre quando ele recebe para uma mãe desesperada a mensagem do filho desencarnado, ou quando chega da editora o livro mais novo. É como se lhe nascesse um filho naquele instante. Ele pega o livro, olha, vira, abre, lê as mensagens como se nunca as tivesse lido, faz comentários sobre a capa, autografa para os amigos. Vejo-o mais triste quando está acamado, impossibilitado de trabalhar, ou quando se recorda de sua infância difícil, dos amigos que não compreendem e abusam de sua bondade. Mas ele não se queixa de nada, a gente só percebe isso. Agosto de 1989. Waki, tendo publicado tantos livros, em direitos autorais, Chico Xavier deve ter juntado uma verdadeira fortuna. Cabe, quanto à fortuna material, ele continua tão pobre quanto aquele jovem que começou em 1927, na mediunidade, na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Chico é um homem aposentado e recebe somente os proventos de sua aposentadoria. Com respeito aos direitos autorais, ele os tem doado às próprias editoras, responsáveis pelas suas obras, sendo que o lucro da venda desses livros é revertido na divulgação do próprio livro. Do ponto de vista espiritual, Chico Xavier é, a cada dia que passa, um homem mais rico. A sua fortuna a cada dia cresce, porque ele não enterrou os talentos que o Senhor lhe confiou, multiplicou esses talentos através do seu trabalho, da sua perseverança e da sua humildade em serviço. Waki, porque os espíritos benfeitores, pelas portas da mediunidade, têm nos mandado tantos livros. Cabe, acreditamos que a mensagem de tantos livros seja da nossa grande necessidade de estudar, de aprender, de conhecer melhor a doutrina espírita. Por outro lado, existem tantas publicações profanas. Quando fazemos uma visita a uma banca de jornais e revistas, nós encontramos centenas e centenas de publicações tratando de assuntos menos felizes. Então, somos de opinião que, apesar do Chico ter publicado, até o dia de hoje, 340 livros, acreditamos que ainda precisamos de muito mais livros. Esta é a mensagem básica, pois precisamos estudar e aprender. Waki, com aproximadamente 80 anos, nesta existência, quantas horas Chico Xavier trabalha por dia? Cabe, poderíamos dizer que a vida de Chico Xavier é toda ela constituída de trabalho incessante. Ele trabalha o dia todo, a noite toda. Apesar de estar às vésperas de completar 80 anos de idade física, o que aconteceu no dia 2 de abril, Chico tem descansado muito pouco. Então, desde que se aposentou, ele trabalha o tempo todo em casa. A sua vida toda, os seus minutos todos, são dedicados ao trabalho de divulgação da mensagem espírita. Julho de 1990. Waki, dentre as muitas lições que você aprendeu com Chico Xavier, qual a que mais lhe marcou? Cabe, todas as lições que temos aprendido com nosso irmão Chico Xavier têm nos marcado profundamente, mas a que mais nos toca, no dia a dia, em contato com ele, é aquela lição de sinceridade, sinceridade do homem e do médium. Ele é um homem sincero na fé, sincero naquilo que faz. É um homem que ama a verdade, que trabalha e se dedica à doutrina com desprendimento e abnegação. Acreditamos que até mesmo outras pessoas que não são espíritas ficam tocadas pela sinceridade de Chico Xavier porque, se fazem certas ressalvas à doutrina espírita, aceitam-no e o admiram. Muitos padres e muitas freiras têm grande admiração pelo homem Chico Xavier, pela sua bondade ímpar. Essa sinceridade que transmite, que irradia,
Naturalmente, é uma mensagem muito profunda, conferindo credibilidade ao trabalho mediúnico que tem desenvolvido. Wake, Baxeli, Chico Xavier, ao longo dos mais de 60 anos de mediunidade sofreu inúmeras críticas de diversos segmentos de nossa sociedade. No entanto, hoje, parece gozar de um grande respeito perante a opinião pública. Como ele conseguiu esse feito? Podemos superar as críticas trabalhando. Recordamos-nos de uma trovinha de Casimiro Cunha. Este fato está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, quando ele começou na mediunidade em Pedro Leopoldo, época de grande incompreensão em torno de espiritismo. Chico tornou-se alvo de chacotas e zombarias pelas ruas da cidade de Pedro Leopoldo, pois era, então, um jovem desconhecido, de pouca cultura, família pobre, e, compreensivelmente, entristecia-se com o que escutava. Certa vez, o espírito de Casimiro Cunha apareceu a ele dizendo que não devia se preocupar com isso, e ditou a trovinha: homem com pressa no bem, cujo passo não recua, não consegue reparar no cão que ladra na rua. Disse Chico que essa trovinha teve para ele um valor extraordinário, porque a turma continua a gritar e ele continua a trabalhar. A turma se cansou de gritar há muito tempo e ele não se cansou de trabalhar até hoje. Julho de 1990. 105. O Homem e o Médium. Wake, Baxeli. Como é Chico Xavier como homem e como médium? Chico é aquele companheiro que nós todos conhecemos e admiramos, que completou 60 anos de mediunidade no dia 8 de julho. Não se discute seu valor como médium. Nós admiramos a pessoa Chico Xavier porque o médium não seria grande se o homem não possuísse a envergadura espiritual que possui. Então, nós acreditamos que Chico Xavier só chegou aos 60 anos de mediunidade, trabalhando como médium na doutrina espírita pelo seu valor pessoal, pela sua grandeza moral, pelo seu valor como ser humano. Wake, como era o espiritismo no Brasil, antes de Chico Xavier? Podemos de fato dividir o espiritismo, no Brasil, em antes e com Chico Xavier porque ele, aos 77 anos de idade, está firme conosco, trabalhando ainda intensamente em Uberaba. Antes de Chico Xavier, o movimento de divulgação era muito pequeno, as obras eram poucas, poucos livros. Com Chico, a divulgação começou a se fazer de forma mais intensa. Foram fundados jornais, revistas, distribuídos mensagens, panfletos. Interessante aqui destacarmos que esses trabalhos todos foram inspirados no próprio exemplo de Chico Xavier. Costumamos dizer que se o espiritismo nasceu na França, com Allan Kardec, ele cresceu e se desenvolveu no Brasil, com Chico Xavier. Wake, Chico Xavier ganha muitos presentes. O que faz com eles? Muitas vezes ele não chega nem a levá-los para casa. Os presentes que recebe de amigos, de admiradores, presentes simples, lembranças humildes, ele os repassa a todos ali mesmo na reunião. Nós mesmos já ganhamos alguma lembrança dele, que lhe foi dada na reunião. Delicadamente ele recebe, espera que a pessoa se afaste, e depois diz a um ou outro amigo: leve para você, fique para você, é uma lembrança nossa para você. Chico cumpre aquele mandamento evangélico: fazer com uma mão o bem, de tal forma que a outra mão não veja. Ele não retém nada consigo mesmo. Janeiro de 1988. 106. Emoção de Bárbara Ivanova. Com a presença de Francisco Cândido Xavier, Bárbara Ivanova, a parapsicóloga russa, encerrou seu périplo de conferências pelo Brasil, na cidade de Uberaba, em reunião promovida pela Aliança Municipal Espírita, AME, nas dependências do Centro Espírita Uberabense, literalmente tomadas. Cerca de 1000 participantes tomaram conhecimento do livro A Vida Triunfa, edição da Folha Espírita Editora, pesquisa sobre mensagens de Chico Xavier e da obra O Cálice Dourado, de Bárbara Ivanova,
ambos lançados nessa noite de 1º de setembro. Foi particularmente emocionante o encontro de Chico Xavier com Bárbara. Muito trôpego, tendo necessidade da ajuda de 2 companheiros para ter firmeza na marcha, Chico concretizou um desejo de longa data, o de conhecer a parapsicóloga russa e, para tanto, interrompeu uma reclusão de 3 meses, com tratamento intensivo da saúde, para prestigiar sua apresentação. Altiva Glória Noronha, responsável pela programação da ilustre visitante, muito emocionada com a presença de Chico Xavier, juntamente com os membros da AME, Jarbas Leone Varanda e Olavo Escobar Martins, e do Centro Espírito Uberabense, Emanuel, Lilito, Martins Chaves, deram início ao evento pontualmente às 20 horas. Adroaldo Modesto Gil, diretor do Sanatório Espírita, hospital psiquiátrico que teve como fundador o Dr. Inácio Ferreira, falou sobre o livro A Vida Triunfa, incentivando o trabalho do autor Paulo Rossi Severino, presente à cerimônia que se desdobrou nos autógrafos da noite. Bárbara Ivanova falou sobre a reencarnação e o seu aspecto educativo para as almas. Contou a sua própria experiência como Luiz Cardoso, um pretinho baiano que desencarnou cedo. Esse fato explica por que não se sente estrangeira no Brasil e também a facilidade com que aprendeu o português, em apenas 4 meses, enquanto tem tido dificuldades para outras línguas, como inglês, por exemplo. Explicou que, em cada encarnação, escolhemos dificuldades maiores a fim de nos aperfeiçoarmos, compreendendo melhor as leis de Deus, até o ponto de não necessitarmos mais retornar à Terra. É preciso fazer o melhor possível, ajudando os outros, tendo responsabilidade com a elevação espiritual de todo o planeta. Só o amor e a compreensão vão transformar o mundo em que vivemos e para isso as pessoas precisam exemplificar essas virtudes em seus próprios atos. Congratulou-se com os brasileiros por terem Kardec e Chico Xavier para auxiliá-los na compreensão dessas leis. E, ao final, propôs uma vibração conjunta para os 2 povos amigos, o russo e o brasileiro, para os seus governantes, a fim de que possam encontrar o caminho da paz e do progresso espiritual. O cálice dourado seria esse instante mágico de vibração em que as criaturas buscam um manancial inesgotável que promana de Deus e colocam-se em posição de receber e distribuir tal energia transformadora. MN, outubro de 1990. Maria Dolores, através de Chico Xavier, dedicou a Bárbara a seguinte mensagem. Saudação. Na Terra, nosso refúgio, onde a vida nos renova, a alegria se comprova, mostrando júbilos mil, por isso todos trazemos ante a fé que nos aprova, para Bárbara Ivanova a gratidão do Brasil. Sob intensa emoção a reunião foi encerrada com a prece de agradecimento de Emanuel Chaves. Antes que Chico Xavier se retirasse, Bárbara transmitiu-lhe passes. Desde que chegou ao Brasil ela desejava estar com o médium para passar-lhe energia. Foi um encontro reservado, com poucos elementos. Chico Xavier avisou-lhe da presença de vários amigos, entre eles Sergei e Babuza. Bárbara identificou-os como um amigo e provavelmente sua avó. No dia seguinte, a sensitiva russa contou-nos que não conseguira dormir pela forte emoção de ter encontrado Chico Xavier, por senti-lo tão humilde e tão debilitado fisicamente pelo seu trabalho missionário. MN, outubro de 1990. 17ª parte, Transcomunicação Instrumental TCI. 107. Comunicação dos espíritos por meios técnicos. Dr. Rossi, a revista Paris Mate publicou que um autor, que há 10 anos criticou a reencarnação, agora em artigo fala a favor. Afirmou que os médiums são falhos, mas agora é possível ouvir através de equipamentos eletrônicos de grande sensibilidade, a comunicação dos espíritos, e não há como negar isso. O que tem a dizer sobre esse fato? Vemos, com muita alegria e com muita esperança,
que esse evento pode ser aperfeiçoado e assim podemos contar com eletrônica para suplementar todas as formas de comunicação com o mundo espiritual. A palavra do autor é significativa e devemos aguardar com interesse e carinho os estudos que ele fez. O conhecimento da reencarnação vai ganhando inteligências através da parapsicologia. E essa vitória do autor pertence à coletividade humana, porque é a palavra de um homem resguardada pela fé e pela inteligência. Vamos esperar que a reencarnação seja pesquisada cada vez mais para que cheguemos às convicções espíritas cristãs e para que não restem dúvidas a respeito. Nós, espíritas, enfrentamos uma vereda espinhosa para subir determinado monte, o monte da fé, sem esperar qualquer conforto, e temos a reencarnação como ponto pacífico. Mas, atualmente, através da ciência, está se construindo uma avenida para chegar aos mesmos resultados a que nós chegamos. Esperemos que o autor não esmoreça, que outros autores apareçam e venham a formular conosco a realidade da reencarnação, que é incontestável. Novembro de 1988. 108. Novo chamamento através da TCI. MN, que é que os espíritos têm dito a respeito da transcomunicação. Na Europa, hoje, o movimento está tomando um vulto extraordinário, e tem sido comparado até com o movimento das mesas girantes, observado no século passado. Seria um novo chamamento à meditação acerca da sobrevivência? Eu creio que sim, porque da parte dos espíritos desencarnados, a maioria que eu conheço está toda interessada em que se abra o túnel que impede que a transcomunicação se liberte, e se desenvolva quanto possível, porque desse movimento partiríamos, com a própria ciência, para caminhos que chegariam muito depressa à fé raciocinada. Abril de 1990. Das mesas girantes ao Vidicom, na obra psicografada por intermédio de Chico Xavier, constatamos que a transcomunicação, desde longa data, é utilizada nos diversos planos do além. Em 1943, fomos informados a esse respeito através do livro Nosso Lar, ditado por André Luiz. O espírito de Ricardo, residente na Terra, transmitiu mensagem para os familiares, habitantes da cidade espiritual Nosso Lar, valendo-se de um grande globo cristalino, de 2 metros presumíveis de altura, que tinha na sua parte inferior uma longa série de fios ligados a alto-falantes. Também no livro Obreiros da Vida Eterna, de 1946, há a descrição de outra transcomunicação análoga. Um emissário das esferas superiores comunica-se através de uma reduzida câmara estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente com os habitantes de Nosso Lar. MN, junho de 1992. 109. Saudação na abertura do Congresso Internacional de TCI. Senhores e senhoras, saudamos a excelentíssima senhora doutora Marlene Severino Nobre, muito digna presidente do 2 graus Celsius Congresso Internacional de Transcomunicação que se realiza no Brasil. Saudamos aos nobres representantes dos vários países que estão honorificando o nosso conclave, sem nos esquecermos dos prezados congressistas, nossos conterrâneos, e estendemos, a todos eles, o nosso abraço pessoal de respeitoso carinho e profunda gratidão, a todos eles que estão aqui, prestigiando a nossa realização. Há mais de um século recebemos a codificação da doutrina espírita, efetuada por Allan Kardec, como me parece natural, sintonizamos os ensinamentos de Jesus Cristo, o grande líder espiritual do Ocidente. Em vista disso, fizemos respeitável movimento de aproximação humana, nas lições e exemplos por ele legado à humanidade. Movimento que passamos a denominar, em nossas tarefas, com a legenda de Cristianismo Redivivo, reconhecendo-nos uns aos outros na condição de irmãos que atendíamos às palavras do inovidável instrutor quando nos recomendou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
e os espíritas do Brasil construíram casas destinadas ao amparo e socorro dos companheiros infelizes da comunidade humana, segregados nos infortúnios e nos desalentos, vítimas do vício e da ignorância, mantendo inúmeras escolas para a reeducação dos infelizes. Instituições que sustentaram e sustentam até hoje com os próprios recursos em diversos setores da vida nacional. Isto, porém, não basta às nossas necessidades comunitárias. Precisamos de lentes novas para examinar nossos problemas. E recolhemos da Europa, e de outras regiões de vanguarda, contribuição de valores científicos que nos são indispensáveis, e entre os quais encontramos a transcomunicação por vasta área de observações valiosas, áreas em que militam numerosos cientistas habituados a transmitir-nos conhecimentos e experiências em contextos da vida além da matéria, como demonstrando que a morte é apenas, em nossas próprias almas, a transferência para outros níveis de existência nos quais reconhecemos a realidade de nós mesmos. Eis aí a razão do nosso 2 graus Celsius Congresso Internacional de Transcomunicação, qual imenso espelho das verdades que nos regem. Terminamos, aqui, nossa saudação, com os nossos votos a Jesus, pelo êxito de nosso 2 graus Celsius Congresso Internacional de Transcomunicação, que define a nossa responsabilidade de viver com a segurança da paz, e com a bênção e a felicidade que esperamos para hoje e para o futuro. Essa é a mensagem do irmão e servidor Francisco Cândido Xavier. 110. Mensagem de encerramento. No decorrer da entrevista com Chico Xavier, concedida a Clóvis Nunes, após este ter-lhe feito uma síntese do atual desenvolvimento da transcomunicação no mundo, e qual o significado da realização desse 2 graus Celsius Congresso Internacional de Transcomunicação, o médium narrou que o resultado desse acontecimento o fazia recordar-se da história de um poeta árabe que, estando há muito tempo no exílio, recebeu a visita de um grupo de amigos. Chico Xavier narrou, então, esse trecho que encerrou o congresso. Era um grupo de amigos dele que estava chegando, então, depois que falaram, deram-lhe a palavra, e ele só disse isto: eu esperei por vocês muitos anos, mas que pena que vocês chegaram na hora em que eu tenho que sair. Estava perto da morte, eu estou indo no momento em que devo sair. Maio de 1992, Anhembi, São Paulo. 18ª parte, sensibilidade entre as plantas. 111. Empatia em todos os domínios do universo. FW Como explicar que as plantas manifestam sensações semelhantes às da pessoa que as cuida e ama, conforme se comprova através de polígrafos ligados à planta através de 2 eletrodos, mesmo que essa pessoa esteja a quilômetros de distância. Caro Fernando, devo explicar a você que responderei às suas perguntas, ouvindo o nosso devotado Emmanuel, a quem posso e devo atribuir a autoria dos conceitos emitidos, especialmente agora, em que de corpo físico menos apto para qualquer esforço mental, tenho tido mais facilidade para ouvir o nosso amigo da vida maior que, com toda certeza, por amor à nossa doutrina de luz, e não por méritos que não possuo, tem me favorecido de modo mais amplo, sempre que os assuntos se reportem aos temas espíritas cristãos, com mais reforço de amparo, suprindo minhas deficiências naturais em evidência maior com a diminuição das possibilidades de minha saúde física. Feito o esclarecimento, iniciemos as respostas de nossos amigos da espiritualidade. O fenômeno da empatia está presente em todos os seres e em todos os domínios do universo. 112. Pensamento é vida e força atuante. FW, isso quer dizer que, também telepaticamente, nós afetamos as plantas. O pensamento é vida, e a força atuante da qual resultam as reações com que nos afetamos uns aos outros, mesmo que a expressão uns aos outros englobe os chamados reinos inferiores da natureza. 113. Consciência rudimentar. FW,
Há realmente o que chamaríamos de consciência celular ou molecular nas plantas. Desde as partículas atômicas e subatômicas. Onde surge a vida existem os princípios da consciência. No microcosmo, encontramos claramente as ocorrências que poderemos nomear a falta de vocábulos mais explícitos, por manifestações de consciência rudimentar. 114. Influência do campo magnético. FW, como se explica que a simples menção de uma pessoa fazer mal a uma planta, queimá-la, ou extirpá-la, faça o mostrador do polígrafo saltar, denunciando intenso medo no vegetal. Os tecidos moleculares das plantas conduzem em si, excitações verdadeiras. Todo ser organizado é sensível ao campo magnético da criatura que se lhe faça mais próxima. 115. Comunicação extratemporal. FW, experiências feitas no Zewa, no árido deserto de Mojadi, com aparelhos de audiosinal e biosinal, acoplados às plantas da região, revelam emissões de sons organizados e inconfundíveis, provindos da ursa maior. Para grande surpresa dos pesquisadores, tais emissões não se utilizam de meios eletromagnéticos, e sim por via do que se convencionou chamar de comunicação biológica de alta frequência. A maior singularidade desse fenômeno reside na provável descoberta, embora o assunto esteja ainda em tempo de especulação científica, de que as comunicações biológicas são extratemporais, isto é, estão acima, fora e além do tempo, tal e qual o conhecemos. Se isso se confirmar, tal constatação significaria ou significa que enquanto uma comunicação por meios eletromagnéticos entre a Terra e aqueles planetas, exigiria milhares de anos-luz, se por via biológica, a troca de mensagens seria praticamente instantânea, ou seja, viajaria com a velocidade do pensamento. O que tem a dizer sobre isso? A ciência humana continuará com êxito nas investigações em torno das comunicações biológicas, registrando a presença de forças que se interligam de acordo com o tempo mensurável na Terra e de conformidade com os recursos outros de tempo extraterrestre, cabendo-nos respeitar o trabalho humano de pesquisa e solução dos problemas da natureza, sem antecipar-nos em conclusões que pertencem às forças representativas da ciência no plano físico. FW, por meios eletromagnéticos, uma mensagem leva de 6 a 7 minutos entre a Terra e o planeta Marte. Conforme ficou exposto, as emissões mentais e espirituais dos seres humanos dos mundos habitados transcendem o tempo, isto é, são instantâneas mesmo que se trate de uma comunicação entre um e outro. Se for assim não teríamos aí o melhor, o mais rápido e eficiente meio de comunicação entre mundos e galáxias, possibilitando de forma extratemporal as comunicações planetárias inteligentes. Quanto ao assunto, recordemos que, até mesmo em observações que se fizeram rotineiras, a luz precede o som nas manifestações que se lhes fazem características. No que se refere à vibração, a inteligência humana se encontra à frente de imenso império de energias a serem devidamente estudadas para a necessária catalogação. 116. Memória em construção. FW, você confirmaria que as plantas têm memória? Cito um exemplo. Um homem molestou durante vários dias uma planta em teste, um gerânio. Um outro homem a regou e cuidou durante esses dias. Após 3 dias de ausência, os dois se apresentaram ante o gerânio e este mostrou medo e tensão ante o primeiro, mas se tranquilizou quando da presença do segundo homem. As plantas possuem compreensivelmente a memória em construção, se nos é permitido assim exprimirmos. A memória em qualquer grau apresenta a parcela de discernimento que haja conquistado. FW, para além das regras da fisiologia mecanicista de hoje, poderíamos então dizer que além de mera sensitividade molecular, há espiritualidade nas plantas. Em graus e tons diversos, a espiritualidade se encontra em qualquer partícula de vida. FW, poderíamos então dizer que as plantas,
percebendo o mundo que as rodeia, tem uma memória, uma linguagem própria e até mesmo alguns rudimentos de altruísmo. Sim, reconhecendo-se que a palavra rudimentos está positivamente adequada à indagação proposta. FW, um pé da cevada mergulhada em água quente grita de dor, isto de acordo com os registros de seus impulsos elétricos e biológicos. Será verdade que as plantas também